Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do nosso capítulo 2, de logaritmo. Na aula passada a gente terminou falando de equações exponenciais e inequações exponenciais, que são equações e inequações onde tinha o quê? Incógnita no expoente. Vamos fazer alguns exercícios aqui só para a gente memorizar, tá? Vamos fazer esse primeiro aqui. Eu construí o gráfico da função exponencial dada por 2 elevado a x mais 1, onde o x é um número real. Então a gente vai construir o gráfico dessa função. A gente já construiu o gráfico de 2 elevado a x, não já? A gente já sabe como que funciona o gráfico de uma função. Quando ela tem base maior do que 1, ela corta aqui no 1, e quando ela, dessa forma ela é crescente, e quando ela tem base menor do que 1, ela decresce. Certo? Agora aqui é simples, ó. Você vai ter uma função onde o gráfico é dessa forma, só que você vai somar mais 1. Se você soma mais 1, o que acontece? Se ela corta o eixo y aqui no 1, porque quando x é 0 aqui vale 1, agora ela vai cortar o eixo y aonde? No 2. Então ele vai ser assim o gráfico. Muito parecido. Quer ver? Então vamos construir. Para a gente construir o gráfico, é simples, vamos dar alguns valores, para x. Então se x vale menos 3, 2 elevado a menos 3 é 1/8. Só que aqui na verdade a função é 2 elevado a x mais 1. Então quando x vale menos 3 é 1/8 mais 1, que é 9/8. Quando x vale menos 2, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Só que aqui é 1/4 mais 1, que é 5/4. Quando x vale menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio. Meio mais 1, 3 meios. Quando x vale 0, que vale 2 elevado a 0 é 1, que vale 2. Ou seja, quando você quer saber onde a função corta o eixo y, basta você colocar x igual a 0. Quando x é 0, você vai ter o valor. Então, nesse caso aqui, ele vai cortar no 2. Quando x vale 1, a minha função vale 3. Quando x vale 2, a minha função vale 5. Quando a minha x vale 3, a minha função vale 9. Então, vamos lá. Vamos construir, então, o gráfico. Vamos fazer esse primeiro aqui, só para vocês lembrarem. Então, ó. Quando x era menos 3, a minha função valia quanto? 1/8. Quando x era menos 2, a minha função valia quanto? 1/4. Quando x era menos 1, a minha função valia meio. Quando x era 0, 2 elevado a x valia 1. Quando x era 1, a função valia 2. Quando x era 2, a minha função valia 4. E quando x era 3, a minha função valia 8. Então aí a gente ia construir o gráfico da minha função. Da 2 elevado a x era essa forma, Ia construindo dessa forma. Só que agora a gente vai construir de 2 elevado a x mais 1. Então agora, quando x vale menos 3, a minha função vale 9/8. Ou seja, ele vale acima do 1. Então quando x vale menos 3 agora, a minha função vale 9/8. Quando x vale menos 2, a minha função vale 5. Aqui ficou meio torto. Sem régua não fica tão certinho. Quando x vale menos 2, a minha função vale 5/4. Quando x vale menos 1, a minha função vale 3 meios. Quando x vale 0, a minha função vale 2. Quando x vale 1, a minha função vale 3. Então, quando x vale 1, a minha função vale 3. Quando x vale 2, a minha função vale 5. Então, quando x vale 2, vamos supor que aqui tem o 5. Então, minha função fica assim. Agora eu vou juntar esses pontos aqui agora. Então, o gráfico da minha função vai ficar assim, ó. Então, se você fazer na medida certinho, vocês vão observar que o gráfico de 2 elevado a x, que é essa em vermelho aqui, 2 elevado a x, e o gráfico dessa outra aqui, que está em azul, que é 2 elevado a x mais 1,
olha só, eles são muito parecidos, né? A única coisa é que você fez o quê? Você deslocou ele uma unidade para cima. Mas na hora que você desenhar no caderno com as medidas corretas, vocês vão ver como que fica bonitinho o gráfico. Vamos fazer então aqui esses dois exemplos agora. Vamos resolver essas seguintes equações exponenciais. Tá? Lembrando, resolver equações exponenciais é encontrar o valor da nossa incógnita, né? Da nossa variável. Para isso, a gente tem que tentar fazer o quê? Colocar os dois lados da nossa equação na mesma base. Esse é o nosso grande objetivo. Aqui ó, tem 3 elevado a 2x mais 1 sobre 3 elevado a 1 menos 2x igual a 10. Você vai falar, putz, colocar na base 10 ou 3 vai ser meio complicado, né? A gente não consegue colocar isso na base 3. Porém, vamos deixar o 10 de lado e vamos usar aqui as propriedades nossas que a gente conhece de potenciação. 3 elevado a 2x mais 1 a gente mantém. O que é 1 sobre 3 elevado a 1 menos 2x? É a mesma coisa que quando você passa o 3 para cima, você troca o sinal de quem? Dos expoentes. É 3 elevado a menos 1 mais 2x igual a 10. Agora, 3 elevado a 2x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 2x vezes 3. Por quê, pessoal? Quando você tem produto de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, 3 elevado a 2x mais 1 é 3 elevado a 2x vezes 3. E a mesma coisa aqui, ó. 3 elevado a 2x menos 1 é 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a menos 1. Igual a 10. Observa agora, nessa soma, você tem esse cara aqui comum desse. Quando você tem dois caras nessa soma aqui que são iguais, você coloca em evidência. Então, colocando 3, 2 elevado a x em evidência. No primeiro caso, ele multiplica o 3. E no segundo caso, ele multiplica 3 elevado a menos 1. Mas 3 elevado a menos 1, a gente já vai colocar direto que é 1/3. Igual a 10. 3 mais 1/3, acho o MMC aqui. Calculo aqui, vai dar 9 mais 1, 10. Dá 10/3. Igual a 10. Então, 3 elevado a 2x vezes 10/3 é igual a 10. Esse cara aqui que está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, é como se você fizesse assim, ó. 10 dividindo por 10 sobre 3. Aí é aquela história de multiplicar meios extremos. Então, fica 3 vezes 10 e 10 vezes 1 fica 10. Cancela esse 10 com esse 10, vai ficar então 3 elevado a 2x igual a 3. Então, 3 elevado a 2x igual a 3. Agora sim, mesma base. Se temos a mesma base numa equação exponencial, qual que é a regra? Igualar os expoentes. Então, 2x igual a 1. Se 2x é igual a 1, x igual a meio. Certo? Vamos resolver esse outro aqui. 0,01 elevado a x igual a 1 sobre raiz de 1000. Raiz quadrada de 1000. Então, o que eu quero descobrir? Quem que é o valor de x que satisfaz essa igualdade? Primeiro, vamos tentar... 0,01 e 1000, eu posso tentar colocar em potências de 10. O que é 0,01? É 10 elevado a menos 2. Quando você tem casas decimais aqui, você conta a quantidade e vai ser o número do valor do seu expoente negativo. Se fosse 0,001, seria 10 elevado a menos 3. Se fosse 0,0001, 10 elevado a menos 4. E assim sucessivamente. Basta você contar o quê? A quantidade de casas decimais. E 1000 é 10 ao cubo. Então, no lugar de 0,01, eu vou colocar 10 elevado a menos 2. E no lugar de 1000, 10 ao cubo. Aí vai facilitar a nossa vida. 10 elevado a menos 2 elevado a x, por propriedades de potenciação, o que a gente faz aqui com os expoentes? Multiplicando. Então fica 10 elevado a menos 2x. 1 sobre raiz quadrada de 10 ao cubo, o que é? É 1 sobre 10 elevado a 3 meios. Certo? 10 elevado a menos 2x eu mantenho. E 1 sobre 10 elevado a 3 meios, quando eu quero passar esse denominador aqui para o numerador, o que eu faço com o sinal do expoente? Eu troco. Então fica 10 elevado a menos 3 meios. Agora sim, mesma base. Se é a mesma base, o que eu faço? Igualo os expoentes. Menos 2x igual a menos 3 meios. Se menos 2x é igual a menos 3 meios, x é igual a 3 quartos. Certo?
Vamos lá então resolver essas inequações agora exponenciais. Então lembra, de inequação era muito importante a gente observar o seguinte. Quando a gente colocava tudo na mesma base, os dois lados da inequação, a gente tinha que observar o quê? Se a base era maior do que 1 ou a base está entre 0 e 1. Por quê? Se a base fosse maior do que 1, a minha função exponencial era crescente. E se minha base fosse entre 0 e 1, a minha função exponencial era decrescente. Então a gente tinha que observar isso. Vamos lá então. Vamos resolver esse caso. 0,001 elevado a x menor ou igual que 0,1 dividido por raiz quadrada de 1000. Sabemos que 0,01 é igual a 10 elevado a menos 3. 0,1 é 10 elevado a menos 1 e 1000, 10 ao cubo. Certo? Então vamos substituir aqui. Então no lugar de 0,01, 10 a menos 3. No lugar de 0,1, 10 a menos 1. E no lugar de raiz quadrada de 1000, raiz quadrada de 10 ao cubo. Usando propriedades de potência. 10 elevado a menos 3 elevado a x é 10 elevado a menos 3x. 10 elevado a menos 1 permanece. E raiz quadrada de 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 elevado a 3 sobre 2. Certo? Basta a gente lembrar, né? Daquelas proposição a elevado a m. M, o que era isso? É a elevado a m sobre m. No caso aqui, o m é 3 e o m é 2. Quando não aparece nada, era a raiz quadrada de 2, certo? E esse era o caso nosso. Tudo bem, até aqui tranquilo. Usando a propriedade. Quando você tem um quociente de mesma base de potenciação, o que você faz? Você subtrai os expoentes. Então aqui fica 10 elevado a menos 3x menor ou igual que 10 elevado a menos 1 menos 3 meios. Então 10 elevado a menos 3x menor ou igual que menos 1 menos 3 meios menos 5 meios. Mesma base agora dessa equação. E a base é maior do que 1. O que eu faço com os expoentes? Eu mantenho o sinal da desigualdade. Se minha base fosse menor do que 1, eu iria inverter o sinal da desigualdade. Então fica menos 3x menor ou igual que menos 5 meios. Agora observe o seguinte, pessoal. Aqui, ó, menos 3 menor ou igual que menos 2. Certo? Se eu multiplicar por menos 1 essa inequação, se eu multiplicar toda essa inequação por menos 1, aqui vai ficar 3 e aqui fica 2, certo? Só que o que você faz com o sinal da desigualdade? Você também troca, né? Você não mantém, porque senão ia ficar 3 menor do que 2. Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Eu vou multiplicar por menos 1. Eu vou multiplicar por menos 1 essa inequação. Então aqui vai ficar 3x, aqui fica 5 meios. E o sinal da desigualdade, que era menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Correto? Então fica 3x maior ou igual que 5 meios. 3 vezes x maior do que 5 meios. Divide tudo por 3, vai ficar x maior ou igual que 5 sextos. Então x, a solução é o conjunto de todos os reais, tal que x maior do que 5 sextos. Vamos ver esse outro exemplo aqui agora. Ó, 4 menor do que 8 elevado a módulo de x menor do que 32. Agora, pessoal, é uma inequação com duas desigualdades, tá? Então você tem que satisfazer tudo isso aqui ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Não é satisfazer esse lado e satisfazer esse lado. Não, é tudo junto. Observe que entrou o módulo de x. Eu acredito que vocês já tenham visto o que é função modular em cálculo, tá? Caso vocês não tenham visto ainda, dá uma recordada para ver o que é módulo de um número real e vocês vão ver o que é uma equação modular e uma inequação modular. Então pesquisem isso aí. Então vamos lá. 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 elevado a 3 vezes módulo de x. E 32 é 2 elevado a 5. Agora observe essa desigualdade aqui. Não está tudo na mesma base? E a base não é maior do que 1, tudo na base 2, o que você faz com os expoentes? Mantém, então fica 2 menor do que 3 vezes módulo de x menor do que 5. Agora, eu vou tentar isolar o x, essa é a minha ideia, isolar o x. Só que esse x ele não está multiplicando por 3 aqui, esse módulo de x, o que eu faço? Eu divido toda essa minha inequação por 3, eu divido aqui por 3, divido aqui por 3, divido aqui por 3. Então aqui na hora que eu dividir fica 2 terços, na hora que eu dividir aqui por 3 fica
módulo de x, na hora que eu dividir por 3 fica 5 terços. Então eu dividi todo mundo aqui por 3. Não tem problema, isso aí é um método para resolver a equação. Então agora como que ficou? Ó? 2 terços, módulo de x maior do que 2 terços e menor do que 5 terços. Vamos tentar então resolver isso, porque é módulo de x, não é x. Vamos resolver primeiro essa desigualdade. Módulo de x é menor do que 5 terços, sem somente ser o x é menor do que 5 terços e maior do que menos 5 terços. Então isso aqui sai direto das propriedades de módulo. Tá? Então x é maior do que menos 5 terços e menor do que 5 terços. E agora outra desigualdade. Módulo de x maior do que 2 terços. Quando que o módulo de x é maior do que 2 terços? Quando x for maior do que 2 terços ou quando x for menor do que menos 2 terços. Só que, olha, ele tem que satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque essa é a minha equação. Vamos montar uma coisa aqui, ó. A primeira, a segunda e a união dos dois. A primeira aqui, ó. O x está onde? Entre 5 terços, menos 5 terços e 5 terços. Vamos colocar aqui, ó. Menos 5 terços. Vamos colocar aqui, ó. É o 0. E aqui os 5 terços. Então o meu x, ele está na onde? Por essa primeira equação. Onde esse meu x está? Ele está nesse intervalo aqui. Não aparece o menos 5 terços, tá? Porque é aberto. Na minha segunda equação, vou colocar o 0 aqui. Aí aqui aparece o 2 terços, menos 2 terços, e aqui aparece o 2 terços. Pela minha segunda equação, o x tem que ser maior do que 2 terços, então aberto aqui, maior do que 2 terços, e ele tem que ser menor do que menos 2 terços, aberto aqui. Agora você vai fazer a união desse varalzinho aqui com essas duas aqui. Na hora que você fizer isso, você vai fazer o quê? Ó? Então ele vai aparecer essa parte aqui, ó, que é da onde? De menos 5 terços e menos 2 terços. E ele aparece essas duas aqui, que é de 2 terços a menos, ou a mais 5 terços. Por quê, pessoal? Tem que parecer ao mesmo tempo. Então, a minha solução vai ser qual? A minha solução é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 5 terços e menor do que menos 2 terços, ou ele vai estar aqui. E aqui é o que? X maior do que 2 terços e menor do que 5 terços. Entenderam? Então, porque ó, ele tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Então, onde ele satisfaz as duas ao mesmo tempo? Exatamente quando ele está nesses dois intervalos aqui. Ou ele está nesse, ou ele está nesse. Qualquer ponto que você pegar aqui, ele vai satisfazer essa equação. Então, essa aqui é a minha solução. Bom, vamos entrar agora então no famoso logaritmo, certo? Logaritmo, a base toda é potenciação. Então assim, a gente aprendeu bem legal a parte de potenciação, equação exponencial, equação exponencial. O logaritmo vai sair de letra. Então, olha só, vamos definir então o que é um logaritmo. Sejam A e B dois números reais positivos diferentes de zero, onde o A é diferente de 1. Vamos considerar o A diferente de 1. Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x. Então a gente fala que o logaritmo de B na base A é x, sem somente ser A elevado a x é igual a B. Então a gente fala que o logaritmo de B na base A é x, quando A elevado a x igual a B. Essa é a definição. Então a notação que a gente utiliza é logaritmo de B na base A, o A vem aqui embaixo como um índice aqui, ó,
é igual a x sem somente ser a elevado a x igual a b. Nesse caso, o a é chamado de base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo, ou seja, x é o valor. Então, quem que é o logaritmo? Nada mais é do que descobrir quem que é esse expoente que você fizer a elevado a ele é b. Então, logaritmo de b na base a, o que significa? É você descobrir quem que é o valor de x, que a elevado a x é b. Então, observa, se a e b fosse a mesma base, era muito simples descobrir quem que é o valor de x, né? Mas às vezes a gente vai ver que nem sempre isso é tão simples assim. Às vezes a gente vai ter que recorrer, às vezes, a alguma calculadora científica, né, para calcular o valor de um determinado logaritmo. Então, assim, logaritmo de b na base a, o que é? É o expoente x, tal que a elevado a x é b. Olha só, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Logaritmo de 1 nono na base 3 é menos 2. Por quê? Porque 3 elevado a menos 2 é 1 nono. Logaritmo de 1 na base 7 é 0, pois 7 elevado a 0 é 1. O logaritmo de 1 em qualquer base que você pegar, sempre vai ser 0. Por quê? Qualquer base elevada a 0 vai ser sempre o quê? 1. Então, qual que é o número que você pega na base que eleva a ele que vai dar 1? É 0. Então, logaritmo de 1 sempre vai ser 0, independente da base. Logaritmo de 5 na base 5, ou seja, o logaritmo de um número na sua mesma base é 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é 5. A gente vai ver que log de a na base a é 1. Log de 8 na base 4 é 3 meios. Por que log de 8 na base 4 é 3 meios? Porque 4 elevado a 3 meios tem que ser igual a 8. Mas 4 é 2 ao quadrado, então fica 2 ao quadrado elevado a 3 meios. Propriedade de potenciação, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então fica 2 ao cubo, que é 8. Log de 25 na base 2 é menos 2. Por quê? Então que a gente tem que mostrar que 0,2 elevado a menos 2 é 25. 0,2 elevado a menos 2, o que é 0,2? Eu posso escrever ele como uma fração da forma 1 sobre 5. 1 sobre 5 elevado a menos 2. Usando propriedades de potenciação, isso aqui é 1 sobre 5 elevado a menos 2. Trocando aqui o denominador, colocando no numerador, o que eu faço com o sinal do expoente? Troco, então fica 5 ao quadrado, que é 25. Então, bem simples o logaritmo. Vamos colocar aqui umas observações. Então, para finalizar, vamos ver algumas observações sobre logaritmos. Vamos considerar, então, a e b sempre reais positivos, não nulos, onde o a é diferente de 1. Log de 1 na base a sempre vai ser 0, lembra? Porque qual que é a pergunta? A elevado a quem que vai ser 1? O a elevado a alguém só vai ser 1, o a é diferente de 1, né? Quando o a for o quê? Quando aqui for o quê? 0, né? Então, log de 1 na base a é sempre 0. Log de a na base a é 1, porque a pergunta é a elevado a quem que vai dar a? Pode ser quem? O 1. Quando eu faço log de b na base a é igual a b. Então, quando eu faço uma potência a elevado, cujo expoente é um logaritmo, só que o logaritmo tem a base igual à base da potência, então o meu resultado vai ser exatamente o logaritmando. Por quê? Se log de b na base a fosse x, o que isso significa por definição? Que a elevado a x é b. Logo, quem que é o x? Não é log de b na base a, então a elevado a log de b na base a é igual a b. Então, sempre quando você tiver uma potência cujo expoente é o logaritmo e a base do logaritmo é a mesma base da potência, o meu resultado vai ser o logaritmando. Então, é importante memorizar essas proposições, tá, pessoal? Isso aqui, essas observações aqui ajudam muito no cálculo dos exercícios. Às vezes a gente esquece alguma observação, então vamos sempre retornando. Outra, também bem simples. Se log de b na base a é igual ao log de c na base c, sem somente ser o b igual a c. Para isso aqui acontecer, o b tem que ser igual a c, verdade. Quando a gente trabalha com uma base igual a 10, se o a é igual a 10,
a gente vai chamar de um nome específico. A gente fala que é logaritmo decimal, que geralmente é o logaritmo mais usual que a gente usa, que é o log. Às vezes nas calculadoras científicas, ele apenas digita como log, considerando já a base 10, certo? Então, quando a base é 10, a gente vai chamar de logaritmo decimal e vamos indicar apenas por log, não precisa carregar a base. Então, quando tiver log, por exemplo, de 1000, eu já sei que é na base 10, porque eu não coloquei nada, então eu já sei que é na base 10. Se a base agora for igual E é aquele número irracional que a gente fez na aula passada, tá? Se a base dele for E, a gente vai chamar ele de logaritmo natural ou neperiano. Natural ou neperiano. E a notação dele vai ser indicada por Ln. Então, quando vocês virem assim, Ln, por exemplo, de 5, o que significa Ln de 5? É o logaritmo de 5 na base E. Mas para não ficar escrevendo isso, log de 5 na base E, a gente costuma usar Ln de 5. Esse logaritmo também é um dos logaritmos mais utilizados. Esse e o log. As outras bases nem tanto. Mas o logaritmo na base E e o logaritmo na base 10 são os mais utilizados. Então, para a gente finalizar, como é o nosso costume, né? Então, atividade, vocês já podem fazer os exercícios o 7 e o 8 da apostila. Então, até o exercício 7 e o 8 da apostila, vocês já conseguem resolver com essa aula. Lembre-se de não deixar acumular, hein, pessoal. Toda aula vão fazendo esses pouquinhos exercícios. 2 exercícios é relativamente rápido para fazer, do que você chegar no final de entregar a prova, ter 20 exercícios para entregar, certo? Então, vão sempre fazendo e já vão tirando as dúvidas, certo? Até mais, pessoal.